Galera, Selic a 3%, isso aí, aonde chegamos? E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens que o corte dessa taxa de juros geram para os investidores. Bom, começando que a definição da taxa Selic é definida pelo Copom. Eles se reúnem a cada 45 dias para definir, o valor da taxa Selic. E nessa última reunião eles cortaram 0,75 pontos percentuais na taxa Selic. De 3,75 ela caiu para 3%. Mas qual é o impacto que isso gera para o investidor? A desvantagem é que, para renda fixa, quem investia em renda fixa e esperava ter um ganho, morreu. Poupança já era. Por quê? Porque a inflação, eu vou postar aqui para vocês, saiu no relatório Focus, que é emitido pelo Banco Central do Brasil, está 1,97% até agora. Então quem esperava investir em renda fixa para ter um retorno, esquece. Porque a inflação aí vai estar comendo boa parte dos seus investimentos além do rendimento. Levando em conta que o dólar valorizou muito, então se você pôr o dólar, o ouro, o Bitcoin, então se você pôr o seu investimento em uma taxa Selic aí, você vai estar investindo em um real numa renda fixa, sendo que o real no ano já se desvalorizou 40% em relação ao dólar e 88% em relação ao Bitcoin. Então olha só, se você tivesse investido em dólar, ou em Bitcoin, ou até mesmo em ouro, você teria tido um retorno muito maior do que ter a taxa Selic aí, um investimento, que é atrelado à taxa Selic. Mas a reserva de emergência continua sendo recomendada você pôr aí na taxa Selic, porque ela é uma emergência, Ela não serve para você ter um rendimento, ela serve para você usar em casos de emergência, para você não retirar das suas ações. E qual é a vantagem de se ter esse corte na taxa de juros Selic? A maioria das empresas possuem dívidas atreladas à taxa Selic. É normal isso. Com a queda da taxa Selic, o lucro líquido das empresas, ou seja, o lucro que elas têm, se você tira essa dívida, a dívida ficou menor agora, porque a taxa Selic não é só para rendimentos, ela é em relação à dívida. Então, com a dívida diminuindo da empresa, o lucro líquido dela ficou menor, certo? Faz sentido, é meio lógico. E o valuation das empresas, ou seja, o cálculo para avaliar quanto uma empresa vale no mercado, tem relação com o lucro líquido dela. Então, para ter uma noção sobre o valor de uma ação, o valor total de uma empresa dividido pelo número de ações emitidos. Por exemplo, se uma empresa vale 5 milhões e tem 1 milhão de papéis no mercado, ela vai valer 5 reais, certo? Agora, se com a dívida diminuindo e o lucro líquido aumentando, o valuation, ou seja, o valor de mercado dessa empresa, vai aumentar também. Digamos que ele pule para 10 milhões o valor de mercado, ou seja, 10 milhões dividido por 1 milhão de ações, 10 reais. Teve um salto de 100%, certo? Eu não estou dizendo que é exatamente essa a porcentagem, mas é para tentar dar uma esclarecida em como a taxa Selic influencia no valor de mercado das ações. Então, se você espera ter um retorno, um rendimento maior, eu acho que chegou a hora de você esquecer a poupança, esquecer a renda fixa e começar a estudar sobre investimentos. Esquece a poupança, porque além da taxa Selic estar baixa, a poupança só rende 70% da taxa Selic, mais o TR, que é a taxa referencial. Ou seja, a taxa referencial está zero, então a poupança não vai render nada. Então, comece a estudar sobre ações, investimentos em renda variável, que agora é o melhor jeito de você ter rendimentos a longo prazo. Bom, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido a influência da taxa Selic nos investimentos de renda fixa e de renda variável. E espero que isso tenha incentivado você a buscar um caminho com rendimentos melhores, buscar investimentos melhores e estudar mais sobre ações. Porque
Não é um bicho de 7 cabeças, é fácil. E aproveitando já, deixa o seu like. Você gostou desse vídeo? Realmente gostou desse vídeo? Esclareceu para você? Você se sentiu mais motivado a investir em ações? Deixa o seu like, se inscreve no canal, que você vai estar recebendo aí os conteúdos, aprendendo mais sobre o mundo dos investimentos, da economia. Compartilhe esse vídeo e mostre para os seus amigos para também influenciar eles a investir melhor e ter melhores rendimentos, certo? Então, fica ligado e até o próximo vídeo!